levar a boa nova do Evangelho, ainda que isso custe a sua vida, como muitos apóstolos, como muitos discípulos e depois primeiros cristãos que na história da igreja primitiva dá a sua vida. De fato, o Senhor Jesus, nesse capítulo 15 de São João, hoje vai nos chamar a viver a intensidade dessa comunhão em seu amor. Nessa semana toda, ele convidava a estarmos unidos a ele. E até falava da parábola da verdadeira videira, que era ele próprio, e nós que éramos os ramos. E para que produzíssemos frutos, precisávamos então estar unidos a ele, ao caule, à videira. Não é diferente o evangelho de hoje, porque ele também nos convida a estar em seu amor. Permanecei em meu amor. E assim como ele permanece no Pai, permanece em Deus, e nós devemos também, a seu exemplo, permanecer unidos ao seu amor. No versículo 13, ele vai dizer que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. De fato, Jesus Cristo já estava aqui, começando a falar um pouco também da sua paixão, da sua morte de cruz. Queria já preparar os corações dos discípulos. E por isso que ele vai dizer que existe grande mérito para aquele que dá a sua vida em favor dos irmãos, dos demais. De fato, o amor que nos capacita, nos possibilita entregar a nossa vida pelos demais, ou pelo Evangelho, ou por Deus, por Cristo, é um amor puro, um amor incondicional, um amor que não é preso às paixões, um amor que não é preso à razão humana, mas é um amor que transcende toda essa realidade. É um amor que nos faz, então, semelhante ao nosso Mestre e Senhor. Se amai-vos uns aos outros. Este é o meu maior mandamento. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a sua vida pelo irmão. E diante desse contexto, a nossa resposta de fidelidade a Deus, como é que está sendo? Como temos correspondido a esse amor, ou melhor, estamos seguindo os seus mandamentos? Quando ele vai convidar por diversas vezes nesse trecho do Evangelho de São João a seguir os seus mandamentos, a amar uns aos outros, a viver a comunhão com Deus, a estar unido, a permanecer no amor de Deus. Será se entendemos que Jesus Cristo quer que fiquemos com Ele, fiquemos junto a Ele, isto é, que por meio da oração, da prática constante da caridade, do serviço incondicional a Deus, nos colocar a serviço a ponto de dar a nossa própria vida, isto é, de deixar morrer muitas vezes nossos desejos, nossas vontades, para fazer com que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Isto é amar, isto é se doar aos irmãos. É isto então que Matias faz, como tantos outros apóstolos de Jesus. Eles sabem que eles vão morrer. Eles sabem que eles vão ser perseguidos pelas autoridades da época. Mas eles não arredam o pé. Eles permanecem fiéis. E mesmo sendo presos, e mesmo sendo sufocados, e tentados por diversas vezes a desistir do anúncio da palavra, da boa nova de Jesus Cristo, eles têm sua fé madura. Ele tem o discernimento de que, ainda que os homens, que as autoridades o matem fisicamente, mas eles viverão para Deus. E para eles não importa então essa vida terrena que é passageira, eles sabem disso. Mas o que importa para eles é a vida eterna. O que eles não querem perder é a vida eterna. Por isso que são fiéis. E essa fidelidade dele chega até o martírio, até derramar o seu sangue,
versar seu sangue sobre a terra como um mestre, para fazer com que, uma vez fecundada essa terra, com essa semente, com o sangue dos mártires, dos apóstolos, a igreja pudesse hoje frutificar. De fato, o convite é esse, a produzir muitos frutos e que esses frutos permaneçam. Então não foi em vão o sacrifício de Matias, porque hoje, ainda hoje, aqui na Igreja do Divino de Indiaroba, se nós temos a nossa liberdade de fé, se podemos professar a nossa fé, isto é, se podemos viver como católicos nessa liberdade, é graças ao sangue derramado dos apóstolos, da igreja primitiva, dos discípulos, que mesmo em meio às autoridades que tentava a todo custo fazer com que a palavra, o evangelho, o cristianismo não se expandisse, mas eles decidem dar a sua vida, e se preciso fosse das piores formas, mas para que Jesus fosse anunciado. Como tem sido então a nossa vida, a nossa resposta a Deus? Nós temos de fato cumprido o seu mandamento, ou melhor, seu mandato, de irmos e produzir frutos e permanecer, e que esses frutos também permaneçam, isto é, aquilo que semeamos, de fato é coerente aquilo que nos ensina nosso mestre. E uma vez que semeamos esses frutos de amor da palavra de Deus, eles permanecem. Ou antes, o fruto que é semeado da palavra do Senhor em nossos corações tem permanecido. Como que tem sido a nossa fé? Em meio a uma pandemia, em meio a tantas incertezas, em meio a tanta possibilidade de nos acomodar, também espiritualmente falando, como nós damos o nosso sim a Deus? Como nós estamos fazendo a vontade de Deus? Ou será que aquilo que estamos fazendo em nossas casas, buscando muitas vezes estar vivendo esse comodismo espiritual, será que tem correspondido à minha vida de cristão? Será que aquilo que fazemos tem correspondido às atitudes de um discípulo? Será se o nosso serviço a Deus, a evangelização, tem sido real? Será se nós temos nos utilizado de tudo aquilo que podemos para fazer com que a experiência de permanecer no amor de Deus chegue até os outros irmãos? Isto é, são questionamentos, perguntas que nós devemos fazer em nossas orações. E um bom tema: será que estamos rezando? Será que estamos pedindo a Deus o discernimento verdadeiro, uma fé madura, para podermos discernir, em meio a tantas incertezas, o que é certo, o que é do agrado de Deus, o que devemos fazer como cristão e seus discípulos? Muitas vezes nós temos nos apresentado como crianças na fé, como pequenos na fé, melhor dizendo, quando nos deixamos levar por tudo aquilo que nos apresenta a mídia. Quantos que perdemos tempo acreditando em falsas profecias, por exemplo, em histórias que se criam? Quer dizer, desde 1984, o padre não era nem nascido ainda, que quase a todo ano, ou se não, de 2 em 3 anos, se inventam a história de que a terra vai escurecer 3 dias, e que nós devemos fazer isso e aquilo, e sempre vem a cada ano com um acréscimo a mais diferente. E muitas vezes nós confiamos tanto nisso, acreditamos tanto nessas publicações,
Damos tanto crédito a isso, que perdemos o tempo de permanecer no amor de Deus, na nossa fé firme. Se vêm os 3 dias de plena escuridão sobre a terra, não importa, nós já somos iluminados pelo Cristo Jesus. Nós não ficaremos no escuro. Ou então vamos apresentar esse momento que vivemos. Querem mais escuridão do que isso? Quer mais treva do que isso? Quer mais privação do que vivemos nesses momentos? Isto é, buscamos tantas coisas efêmeras e pequenas diante do grande mistério do amor de Deus, que esquecemos até de observar tudo aquilo que está ao nosso redor. Já vivemos presos, já vivemos na escuridão do pecado do mundo, do distanciamento de Deus. Não precisa mais 3 dias de escuridão, não precisa mais de profecias incompletas, vazadas, e que muitas vezes não acontece, mas que damos tanto crédito e acreditamos tanto. Nós precisamos acreditar que em meio às trevas do erro, do pecado e da nossa vida, podemos fazer com que a luz de Cristo brilhe. Não a luz da vela abençoada pelo Padre, do fósforo bento, não. Mas a luz de Cristo Jesus em seus corações. Porque se vocês acenderem suas velas e serem iluminados das trevas do mundo, pouco importa se o seu coração continua na escuridão do pecado. E não vai ser a chama da vela abençoada que vai iluminar o seu coração. Por isso, o primeiro trabalho que devemos fazer é um trabalho de verdadeiro, de permanecer no amor de Deus, de confiar em Deus. Muitas vezes dizíamos que nos comportamos como criança na fé, porque de fato é isso. Nós sabemos que temos um Deus, nós acreditamos, ou melhor dizemos que acreditamos. E nessas horas, quando deveríamos acreditar, chamar por Deus, confiar no Divino Espírito Santo, o nosso padroeiro? Nós confiamos e acreditamos nas superstições que nos são apresentadas pela mídia. Quanta perca de tempo divulgando esses áudios, esses vídeos, quando, por exemplo, poderia ser uma coisa mais prática. Nós precisamos de 1000 inscritos para fazer as transmissões das nossas lives por meio do smartphone. Nós temos 444 inscritos ainda. Que tal dedicássemos essa semana e a próxima semana, que é novena do nosso padroeiro, para fazer com que seja divulgado os vídeos da nossa paróquia? Essa missa de hoje você pode depois compartilhar com as pessoas. Daqui a mais ou menos 2 horas, meia hora, 2 horas, você pode compartilhar com seus parentes, com seus amigos. Peçam a eles que se inscrevam. Aí sim nós estamos divulgando coisas boas, fazendo com que os nossos irmãos também vivam a experiência desse amor de Deus. A intimidade com a palavra, a proximidade da Eucaristia. Tantos que às vezes talvez não saibam como acessar para acompanhar as missas, as lives da paróquia. Quanto que você poderia aproveitar desse tempo de estar divulgando essas profecias banais? Porque vai dizer Malaquias, Sagrada Escritura, leiam a Bíblia, que as profecias que não são concretizadas não vêm de Deus. Pode ser do maior pregador, até daqueles que se auto-intitulam exorcistas, mas se brincam com o povo de Deus, com os corações dos mais simples, é porque não vem de Deus, não provém de Deus. Não precisa mais de revelação ou profecia se nós temos a palavra de Deus. Mas às vezes não queremos seguir, sabe por quê? Porque é difícil de seguir. Porque é mais fácil seguir a coisas tão pequenas. Ao invés de colocar os nossos joelhos no chão, pedir perdão a Deus por nossas misérias e pedir a Deus que venha em socorro de nossa fraqueza, é mais fácil acender uma vela e deixá-la acesa. Ou esperar que chegue a escuridão para estar preparados. Não percebeu, meu irmão, que o seu coração está escuro já, em trevas? Não percebeu que a única luz que vai nos iluminar em meio às trevas do erro, do pecado, do mundo,
da pandemia, de tantas outras coisas, e que podem nos salvar de fato, é Jesus Cristo. Tem rezado? Tem invocado o Espírito Santo sobre sua família, sua casa? Tem rezado em família? Como o Santo Padre tem pedido sempre que rezemos o texto em família? Tem seguido as orientações do seu pároco, do seu bispo? Tem perguntado a ele? Quer dizer, tem vivido a comunhão com o seu pastor? Ou prefere seguir os canais, as mídias, que ao menos não tem a capacidade nem de buscar outros vídeos explicativos que explicam que tudo isso muitas vezes não passa de uma farsa, de pessoas que querem se autopromover nas redes sociais, que precisa de público, e muitas vezes nós damos público a eles, e às vezes nós não temos a coragem de divulgar, de fazer com que a palavra de Deus, os vídeos da nossa paróquia, a palavra do Senhor chegue aos corações dos nossos irmãos, das nossas pastorais, dos nossos movimentos. Quer dizer, unidos no amor de Deus, peçamos nessa noite então que o Senhor nos ensine a cada dia a sermos melhores, a buscar apenas aquilo que é essencial, aquilo que nos engrandece, não as coisas que nos tornam iguais, semelhantes, ou até piores aos descrentes, aos pagãos, aos de outras culturas e religiões que acreditam em qualquer tipo de superstição que o mundo apresenta. A verdade é uma só: Cristo Jesus. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele pode nos iluminar, nos salvar. Amém.